Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai abrir essa semana, né, falando sobre um assunto novo, né? Qual é? O som da letra R. A gente tem várias formas, né, de manifestações do som da letra R, né? E ele tem várias formas de se mostrar quando a gente fala as palavras que tem essa letra nela, né? E a gente tem o som do o R inicial, né, o R entre vogais, que a gente chama de R brando, e o RR. Mas além desses, a gente tem outras formas de usar o R, né? E ele vai ter um som parecido com algumas dessas regras aí que a gente acabou de citar. Quais são essas regras? O R inicial, o R entre vogais, que é o R brando, e o RR, certo? Muitas vezes o som dele sai parecido em vários outros casos. E como é importante para a gente, né, como é importante para nós trabalhar a leitura, né? Quando a gente tem uma boa leitura, a gente se comunica bem, a gente escreve bem, a nossa cabeça vai se abrindo para entender melhor as coisas. O costume de ler nos ajuda a ter facilidade para entender, para aprender, certo? Então é ótimo a gente praticar a leitura, a escrita, e agora a gente vai praticar um pouco da escuta, certo? Essas três coisas são muito importantes para que a gente possa ir se acostumando, possa aprendendo, né? Possa aprender bem as palavras, né? E como é importante a gente conhecer as palavras do nosso idioma português, né? Da nossa língua portuguesa brasileira. Então, eu trouxe para vocês um textozinho, né? Que eu pesquisei. Procurei preparar esse slide com o maior carinho. Isso aqui, quem monta sou eu. Aí eu trago aqui, né, faço uma decoraçãozinha aqui para ficar bem interessante para vocês, bem criativo. Então, pesquisei e trouxe para vocês um textozinho bem interessante, né, que eu ilustrei aqui. Bem interessante para que vocês possam, né, fazer a escuta do som do R, né, das várias formas como ele é utilizado nas palavras. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os casos, né, sobre o modo como o som do R é produzido nesses vários casos que a gente tem aqui nessas palavras, certo? Então vamos lá, eu vou procurar ler bem lenta, bem devagarinho, para que ele possa ser ouvido, né? Para que o R nesses vários casos aqui possa ser ouvido de uma forma bem nítida, certo? De uma forma bem clara. Então, que texto é esse? A roda dos R's, né? O texto já foi escrito para falar sobre a letra R. Então, escuta bem, porque é quase um trava-língua esse texto, por isso que eu vou ler ele devagar. A ratinha com coroa de rainha e o rato com coroa de rei não ficavam sem roer. A ratinha roeu o R de prato, nasceu o pato. O rato roeu o R de grato, nasceu o gato. A rainha roeu por engano o P de prosa, nasceu a rosa. De tantos R's ficaram barrigudinhos e dentro da roda, com o gato, o pato e a rosa dançaram bem juntinhos. Legal essa história, né? Vocês podem perceber que tem aqui, ó, o prato que depois se transformou em pato, a prosa que depois se transformou em rosa, né? O rato com coroa, a rainha com coroa, a rata com coroa de rainha, né? Então, a gente percebe que tem alguns casos aqui, né? A gente percebe que em alguns casos o R não está repetido, mas o som dele sai forte, né? Como é o R com som forte, né? Nesse assunto que a gente está falando aqui, a gente tem uma classificação para o modo como o R é pronunciado, que são essas duas, ó. A gente pode dizer que o R tem som forte ou som brando, certo? Som brando. Brando é a mesma coisa que suave, certo? Brando significa isso, suave. Quais são os casos em que o R está saindo com um som forte? Escuta bem essas palavras que eu vou falar aqui, ó. Nessas palavras, o R está saindo com som forte, certo? Ó, roda, R's, ratinha, rainha, rei, roer, rato. Vamos lá, onde mais? R's novamente. Barrigudinhos, rosa, certo?
Nesses casos, rainha novamente, nesses casos aqui o R, ele tá tendo som brando, certo? Agora, escuta bem, né? Agora eu vou ler algumas palavras nesse texto em que o R tá saindo com... Na verdade, né, eu acabei confundindo. Nas palavras que eu li anteriormente, o R saiu com som forte, certo? As palavras que eu li antes, né, o R ele tá sendo dito, né? Ele tá sendo falado e tá tendo som forte, certo? Som forte. Som brando são essas palavras que eu vou ler agora, né? Escuta bem, ó. Olha a diferença que existe entre o R com som forte e o R com som brando. Olha isso. Coroa, coroa novamente, grato, prato, prosa, onde mais dançaram, dentro, ficaram, certo? Entre, palavras, certo? Nesses casos em que eu acabei de ler, vocês perceberam a diferença que existe no R, no modo como o R é falado nessas palavras e nas palavras que eu li antes. Vocês percebem? Ó, ratinha, prato, rato. Olha a diferença, tá vendo? Ó? Rato tem o som forte, prato e grato tem o som brando, certo? Olha situações em que a gente vai ter o R saindo com som brando, né? Quando ele vier antes de uma vogal e depois de uma consoante e estiver as três dentro de uma mesma sílaba, o R vai ter o som brando, certo? Quando ele vier entre vogais também, como é o caso da palavra ficaram, dançaram, certo? Quando ele vier entre duas vogais, ele também vai ter o som brando, certo? Quando é que o R, como tem falando aqui, ó, o R entre vogais. Quando é que o R vai ter o som forte? Quando ele vier no começo da palavra, quando ele vier no final de uma sílaba, como é o caso, vamos ver aqui, como é o caso de corda, a palavra corda, certo? Ele está no final da primeira sílaba. Corda. Na palavra corda, o R está tendo o som forte, certo? Forte, não é brando, é forte. Nesses casos aqui, ó, em que ele está repetido entre vogais, né? Ó, entre vogais repetido, ele tem o som forte, certo? Quais são, novamente, ó, repetindo, quais são os casos em que o R vai ter o som forte? Quando ele estiver no início da palavra, quando ele estiver repetido entre vogais, né? Ou quando ele vier, existe também o caso em que ele vem no final de uma sílaba, como é o caso de corda, certo? Corda, força, certo? Nesses casos também ele tem um som forte. Também existem situações em que o R está vindo no começo de uma sílaba, depois depois de determinadas consoantes, como é o caso do tenro, a palavra tenro, né? O R ele não está repetido, mas ele está vindo depois de um N. Nesse caso o R vai ter o som forte, ele está vindo depois de um N, certo? Ele não está vindo depois de uma vogal, ele está vindo depois de uma consoante, né? Como L, N. Geralmente quando ele vem depois de L ou N, né? Aí ele acaba tendo som forte, certo? Quando ele vem depois de consoantes, né? Como é o caso dessas aqui, ó, né? PR, BR, CR, FR, GR, né? Quando ele vem assim em forma de encontro consonantal, aí ele vai ter o som brando, certo? Quando o R vem em forma de encontro consonantal, né? Depois de uma consoante, antes de uma sílaba, antes de uma vogal, numa mesma sílaba, ele vai ter o som brando, certo?
Bem, eu não tenho mais muito o que dizer para vocês, não. É isso mesmo que a gente tem para falar sobre isso hoje, né? A gente vai falar um pouco mais amanhã e depois sobre esse conteúdo, né? Nas nossas próximas aulas de gramática de língua portuguesa. Então, a gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui. Então, vocês vão praticar, né? Agora vocês vão para a prática da escrita, o treino dessas palavras. Eu recomendo que você leia, né, a página 54, né, que tem exemplos. Você vai ler em voz alta para que você possa escutar como é que o R está sendo usado nas palavras, certo? Tem exemplos também. E tem atividade nas páginas 55 e 56 para que você possa colocar em prática a sua aprendizagem sobre esse assunto, né? Tenho certeza que não vai ficar nenhuma dúvida, né? Porque é um assunto bastante simples, mas se ficar dúvida não tem problema, né? A gente, na nossa próxima aula ao vivo, a gente se encontra para tirar todas essas dúvidas, tá bom? Para praticar um pouco mais, explicar um pouco mais e aí deixar esse assunto bem claro na cabeça de vocês, tá bom? E quando a gente se reúne é sempre um momento de muita aprendizagem, não só para vocês, para mim também. É muito rico para mim também estar com vocês. Então é isso, né? Uma ótima aprendizagem para vocês. Leiam bastante, né? Aprendam bastante, enriqueçam a aprendizagem de vocês, né? As fontes de pesquisa. Procurem ler historinhas, né? Do gênero que vocês gostarem. Eu sei que tem criança que gosta de poesia, tem criança que gosta de história em quadrinho, tem criança que gosta de ler histórias mesmo, né? Então, escolha o gênero que você gosta de ler. Tem criança que gosta de ler revista, tem gente que gosta de ler tudo. Escolha o que você gosta de ler, né? Pegue o que você gosta de ler, se você gosta de ler letra de música, não importa o que você gosta de ler. Use aquilo que você gosta e procure praticar a leitura dentro daquele estilo de leitura que você gosta, certo? Porque a leitura ela tem que ser algo divertido, tem que ser algo bom, tem que ser algo que faça a gente se sentir feliz, né? Então, é dessa forma que a leitura vai trazer crescimento pra gente, certo? Então é isso, gente. Uma ótima aprendizagem, bom desempenho para vocês. Tchau!